Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre um livro que se chama O Menino do Pijama Listrado. Já deixo bem claro para vocês aqui que talvez esse seja o vídeo mais sério que eu trouxe até agora aqui para vocês. É claro que eu já trouxe outros tipos de resenha de livros que falavam de coisas muito polêmicas, né? Como nos casos de livros da Colin Hoover, que fala sobre abuso. Mas esse livro aqui, ele causou minhas sensações muito adversas. Então eu acabei de ler ele agora mesmo, que eu acabei de fazer antes de gravar agora esse vídeo aqui. Ainda estou muito impactado, ainda absorvendo essa leitura e o impacto que gerou em mim. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, que trata para você das resenhas dos livros, dos filmes, dos games, e quer que este conteúdo chegue mais a todas as pessoas, você pode ajudar, que é curtindo, comentando e compartilhando aqui no canal, tá? E se você ainda não é um inscrito, considere se tornar um e acionar as notificações para que não perder os conteúdos quando forem postados aqui, tá? Lembrando que na descrição do vídeo tem uma agenda em que fala que cada dia eu publico o que aqui, tá bom? Lembrando que eu vou fazer essa resenha, como sempre, eu vou dizer sobre o livro, o que eu achei dele, e depois eu vou ler a terceira parte, que é lendo as anotações que eu fiz, e vai ser completo, esse vai ser com spoiler, tá? Porque esse livro eu preciso falar dele todo. A princípio peguei ele porque eu queria um livro curtinho. Curtinho para mim, que eu digo assim, menos de 200 páginas é o que ele tem 180 páginas em média, o que é muito bom. É uma leitura rápida, mesmo assim, não só pelo tamanho, como pela fluidez também, porque vocês sabem que, dependendo de como que o escritor escreve um livro dele, um livro pode ser mais fluido ou mais denso. Então a gente começa a acompanhar a história do Bruno, que vive com a família dele, que tem um pai e a mãe, e a sua irmã, a Gretchen, né? E eles vivem em Berlim. E ele se pega num dia com a empregada deles, né? Que é assim que eles chamam, que é a Maria, arrumando as coisas no seu quarto, pondo em malas e baús. Porque eles teriam que se mudar dali para ir para uma nova casa. A princípio, como toda criança, que no livro ele tem 9 anos, né? E a história acontece em meados de 1943, pelas minhas contas, porque ele nasceu em 15 de abril de 1934, né? E toda essa história acontece no mear da Segunda Guerra Mundial. Então eles têm que sair de lá para ir para um outro lugar, porque o pai dele recebeu uma promoção e ao qual ele teria que exercer essa função numa outra região. E ele teve que ir embora de Berlim, deixando seus amigos e parentes, que no caso ele tem lá o casal de avós deles, que é o avô paterno, né? E tem 3 amigos, enquanto a irmã dele tem outras 3 amigas, também ela é 4. E no começo do livro, até ele fala o nome dos 3 amigos dele que ele tem. E assim, a contragosto, eles vão embora dali, lembrando que o pai dele se tornou comandante. E ele teve esse cargo oficializado após ter recebido em casa a visita do Fúria, junto com a esposa. Que no começo não é muito explícito, não foi muito explícito para mim, só que depois, no meio do livro, a gente deixa bem claro de quem é esse tal de Fúria, que no livro diz que é o homem que comanda o país, que é a Alemanha, de quem é esse Fúria que foi lá visitar ele para dar esse cargo para ele, o pai do Bruno. E assim eles vão para essa nova casa, que essa casa, ao contrário de que eles moravam no centro, cheio de arredor de casas e locais para comer, se divertir, perto de amigos e familiares, eles foram se mudar para uma casa que é tipo numa fazenda, que é no campo aberto, isso tem ela. Não tem nenhum vizinhos à vista também. A não ser uma cerca ao longe, a cerca de arame alta, que após essa cerca tem várias casas. E pelo que, quando ele chega lá e Bruno consegue ver a janela do quarto dele, se trata de que lá moram centenas até milhares de pessoas. E todas elas usando um tipo de pijama listrado, calça, camisa e uma boina na cabeça, né? Um tipo de chapéu.
Inclusive ele chama a irmã dele para ver isso daí. E porque o quarto dela tem uma vista oposta, né? E ele começa a comentar sobre este caso. Sendo que a irmã dele já tem aqui no livro, vai fazer 13 anos de idade, né? Já se considera uma mocinha, que até então ainda usa brinca de bonecas, mas só que depois não mais. E a casa deles, fora a Maria, que mora lá com eles, que eles trocam um diálogo dos dois, e eles conversam na medida do possível sobre alguns assuntos que ele se sente à vontade de conversar com ela, de poder conversar com o pai, com o irmão, com a mãe. Inclusive o pai dele diz que ela é muito bem paga pelo serviço dela, né? Lá também tem o que é um professor particular que dá aula para ele, né? Quem mais tem convívio também com eles é o Tenant Cutler, que ele tem bastante convívio até com a família, ele vive na casa lá com eles, né? Ele tem faixa de 19 anos e pelo que parece no livro, a Gretchen, né, que é a irmã do Bruno, começa a se interessar pelo Tenente Cutler, né? O Tenente Cutler é muito escroto, ele, por vezes, segundo a visão do Bruno, ele começa a querer mandar na casa, principalmente com a ausência do pai dele, né? Quando o pai viaja dessas vezes a trabalho, e ele tem essa prepotência, mas só que na verdade, se a gente analisar direitinho, esse lado do Tenente Cutler de que por algumas vezes ele se pega tendo vontade, ou até mesmo ele começa a querer mandar na casa lá, que a casa é a sede em toda aquela região ali, né? Isso tem a ver com o final do livro que eu vou dizer para vocês agora também, porque algumas coisas que acontecem aí, por exemplo, essa parte do Tenente Cutler de ser autoritário, às escondidas, a parte de que também no decorrer do livro o Bruno começa pouco a pouco a esquecer o nome de alguns amigos, depois só lembra da cor do cabelo de um amigo que é ruivo e não mais o nome dos outros. Com o tempo ele vai esquecendo os amigos pelo tempo que ele fica lá, mas também isso fecha no final. A gente vai conversar sobre isso no final do livro. Então essa cerca, a gente tem toda a história aos olhos do Bruno, que é uma criança de 9 anos. Então ele não entende muita coisa, não é falado quase nada para ele. Então a gente tem uma leitura sobre a situação que acontece ali, porque o pai dele é o comandante lá da força lá de Berlim, e eles estão do lado de uma concentração de judeus, né? Que no campo de concentração de judeus, e como nós sabemos, né, houve vários extermínios lá, né? Mas só que, apesar de a gente já conhecer a história, né, e ser mais claro, no livro isso é mostrado aos poucos, de acordo com o que o menino vai descobrindo. E ele descobre algumas coisas, e mesmo assim ele leva para o lado da inocência. Isso é muito interessante de ver. Ele não vê tanta maldade nas coisas, mesmo às vezes sendo reveladas para ele, porque é o olhar de um menino de 9 anos de idade. Até que um dia ele resolve ir até a cerca, porque ele, por movido a curiosidade, e também que ele sonha ser um explorador, e isso fascina ele, tanto que ele lê livros mais de história de ficção, de exploração, do que livro de história real. Ele vai até a cerca e encontra um menino, que a princípio o livro conta detalhes do menino que são muito difíceis de ler. O menino é muito magro, olhos tristes, bem abaixo do peso. E eles começam a ter ali uma amizade. O menino se chama Samuel. O que se fala? Porque é S.H. Muel, né? Ele fala até que acha bonito o nome dele porque o nome dele parece um pouco com o vento. Então ele começa dia a dia ir lá nessa cerca e começa a conversar com Samuel, vou chamar ele assim. Eles acabam criando uma amizade um com o outro. Todo dia ele tem o costume de levar nos bolsos pão e queijo para ele e que dá para para poder ele comer. E ele diz que, pelo que percebe, isso ali só tem homens, não tem mulheres, e o amor dele está perdido tem um tempo. E enquanto ele está lá com o pai, até que um certo dia ele revela pro Bruno
após o Bruno ter ido cerca de 3 dias, 2 dias consecutivos e não ter ele visto, somente no terceiro dia. E o Samuel fala para ele que ele não apareceu por causa que o pai dele tinha desaparecido também. Então eles começam a bolar a teoria de que o motivo de ter acontecido isso era porque o pai poderia ter ido trabalhar em outro canto, né? Aí a mãe dele tá mais que desgostosa de estar ali, porque o Bruno não tá mais porque ele tem uma amizade de Samuel, e a Gretchen tem uma affair com o tenente, né? O Tenente Cutler, mas o Tenente Cutler depois ele, quase no final do livro, ele é mandado para ir para uma outra repartição, cumprir as funções dele, só que a mãe de Bruno, ela já não tem ninguém, não tem amizade nenhuma, então ela de todos é que se sente mais solitária ali. Então ela convence o marido a voltar com os filhos para Berlim. E essa data estava marcada já, né? Lembrando que tem o Pavel também. Pavel é o nome de um senhor que ele tem ele via todas as tardes para descascar legumes para o jantar da casa, que sempre era, tinha bastante. Tinha umas pessoas assim, às vezes tinha umas festinhas envolvendo os militares da região. E esse Pavel, ele se declarou discretamente para o Bruno que ele fora um médico no passado. E ele não consegue explicar direito, as outras pessoas também não explicam, mas ele entende na medida da inocência dele, de que ele é uma pessoa que era um médico e não mais. Aí pergunta o porquê, ninguém sabe dizer. Que ele acha isso meio difícil de entender, que o homem era um médico e agora ele se reduziu, como pode dizer assim, né? Ele é apenas um descascador de batatas e legumes, né? Então a data para poder eles voltarem para Berlim já está marcada, né? Então o Bruno começa a preparar para poder despedir de Samuel e por vezes o Bruno quer entrar para conhecer e por vezes o Samuel até ofereceu, mas sempre eles negaram e acabaram. E sempre no fim de uma conversa que tinha esse tipo de conteúdo, eles acabavam conversando a si mesmo de que não era uma boa ideia. Até que o Bruno, antes de que ele ia embora no sábado após o almoço, ele resolve ir lá visitar essa parte após a cerca e tem a brilhante ideia de se disfarçar dele usando o tal do pijama listrado, né? Com a boina. E o Samuel disse que ele conhece um depósito ao qual tem esses pijamas e poderia conseguir um para ele. Que não era novo, tá? Já era usado. E aí que tá. Quando ele começou a falar isso, eu já vi, meu Deus do céu, isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Já tem um desespero. E tanto que na sexta-feira, que era um dia antes de ir embora, ele começa a chover, porque teve um livro que conta um trecho de que ele não pôde visitar o Samuel com frequência, porque no dia de chuva isso não era possível. Para ele não era possível. E nesse dia específico choveu o dia inteiro, meu Deus do céu. Aí uma hora deu uma amenizada e já quase na hora que ele costumava ir, que ele tinha que ir no final da tarde voltar antes do jantar, para não ser percebido, né? Porque ele mantinha essa amizade em segredo. Ele revelou para a irmã dele, mas sem querer. Aí depois disse que ele era apenas um amigo imaginário, esse Samuel, né? Mas não sei qual é o nome dele. Mas a chuva parou e ele foi lá disfarçadamente, entrou no campo de concentração dos judeus. Bem, vou falar agora o que eu achei desse livro, né, que eu já falei a resenha. Bem, como foi para você? Eu peguei esse livro aqui querendo um livro pequeno, pequeno para mim, né? Porque eu leio um livro de 350 páginas, 400 páginas, eu queria um bem menor. E eu vi que ele tinha 180 páginas, eu já peguei logo de cara. Também ele é bem avaliado no Scooby, né? Mas, tipo assim, eu não estava esperando por isso. Esse livro ele é incrível. Você começa a ouvir aquela história dos dois se envolvendo, construindo aquela amizade, porque o Bruno, o Samuel tem amigos, não, colegas, tem várias crianças ali com ele no acampamento, mas elas não brincam. Eles não brincam. Ele tem crianças, mas ele não brinca. Já o Bruno
ele não tem com o que brincar. Então eles começam a ir ali, e aí como eu falei, o Bruno leva para ele queijos e pães, e quando pode também leva bolo, e diz que como o caminho parece que é meio longe, ele acaba às vezes comendo um pouco no caminho. E é engraçado porque eu gosto do princípio de história que a gente começa a dar valor a detalhes. No mundo de hoje em dia em que a gente é bombardeado de informações, emoções, em que tudo é muito superficial, e tudo tem que estar todo o tempo renovando, coisas diferentes, tudo mais, que as pessoas dão menos valor àquilo que é mais sentimental, àquilo que é mais de contato. Nesse livro aqui, como eles simples se falar através de uma cerca, quando chega um ponto em que tem uma parte de que o Samuel vai para casa do Bruno, por causa que o tenente Cutter leva ele lá, o Samuel poder ilustrar taças, porque a mão dele é pequena, mas mesmo assim eles apenas se veem. Mas acontece que chega um episódio da cerca após isso aí, em que o Samuel enfia o braço por debaixo da cerca e eles se dão as mãos. Então, essa parte em que até o tipo deixa bem claro, a primeira vez que eles se tocam, isso agrega valor, isso dá uma importância bem grande. Algo tão simples, só que não era permitido a eles. Então, como eu falei, a partir do momento em que ele acaba esquecendo quem os amigos dele, ele acaba mais se focando mais no Samuel. E a gente sabe, como eu falei, ele entra ali por causa de que eles estão em busca de achar pistas para encontrar o pai de Samuel. Então ele entra disfarçadamente e eles dois são envolvidos numa marcha, porque toca uma corneta, tipo isso, em que os soldados obrigam as pessoas que estão naquele campo de concentração a marcharem. Inclusive, o Bruno pergunta se vai demorar muito, porque ele tem que voltar para casa, vai começar a chover. Aí o Samuel fala que não vai demorar, por causa não demora muito, mas acontece que geralmente quem eu vejo marchando não volta. É porque aí que ele entra aquela teoria desde que eles são transferidos para outros lugares, né? E é engraçado que tanto como pro Bruno, a visão dele sobre o que é a Segunda Guerra, sobre o que é aquele campo de concentração, uma visão mais ingênua, ele não consegue entender o horror que ocorre ali. E também é como se acontece com o Samuel. Ele sabe que ali é horrível, que as situações, ele tem uma visão melhor de que como os soldados são cruéis, ao contrário do Bruno, que não tem essa visão de que os soldados são cruéis, ele acha que os soldados são bons. Ou que não são cruéis, apesar de que ele disse que o único que ele não gosta do tenente Cutler. Porém, apesar do Samuel também ter essa visão um pouco mais cruel daquele mundo ali, ele não tem a totalidade dela. Mas só que pelas minhas pesquisas que já observei, isso é natural, não só por causa da idade do Samuel, que tem a mesma idade de 9 anos que do Bruno, é porque muitos que foram para aqueles campos de concentração, eles não sabiam o que estava acontecendo ali. Muitos deles, às vezes, eles viam achando que eles foram levados, isso não mostra no livro, mas tem histórias, por exemplo, em que os judeus eram levados para tipo uma região de um bairro onde ficavam lá em vários apartamentos, e depois dali eles iam apenas com a mala com suas coisas para uma outra região com a proposta de ir para uma vida melhor. E inclusive eles recebiam um banho, né? Eles tinham sua refeição que mais gostavam e passavam por um corredor ainda ouvindo o hino da pátria deles, mas tudo isso era para a morte. Então era muito comum não saberem o que estava acontecendo. Eu acho que talvez o escritor trouxe essa parte de que os personagens não sabem o que está acontecendo, mas ele quis levar no olhar de duas crianças de 9 anos. Mas só que independente da idade deles, né? Mas falando sobre as vítimas, não os atacantes, que Deus
eles tinham essa proposta, eles tinham essa ideia, essa visão de que eles também não sabiam em sua maioria do que estava acontecendo ali, podendo causar revolta. Então, os dois são levados, empurrados pela marcha e são colocados em algum lugar, tipo, diz que é um tubo. E é engraçado que no momento, como eu falei, que as coisas vão se dissolver durante a história, como ele vai esquecendo pouco a pouco o detalhe dos amigos dele de Berlim. No momento em que ele aperta a mão do Samuel, a primeira, assim, e declara para ele abertamente que ele é o melhor amigo dele da vida, é o mesmo momento em que ele não consegue mais lembrar nem o nome, nem o rosto dos amigos de Berlim. E aí ele morre, se passando por um dos judeus, sendo que ele é filho do comandante, né? E as pessoas não sabem do paradeiro dele, só que no final do livro, o pai, depois de um ano desaparecido, o pai consegue, também com um pouco do lado do filho, o explorador, descobrir o que aconteceu com o filho por instinto. Porque eles acham um par de roupas numa cerca, que a roupa que ele deixou do lado de fora da cerca quando trocou pelo pijama listrado, né? Mas depois de um tempo que ele voltou lá e mais uma vez e percebeu o que tinha acontecido, né? E como falei que o tenente Cutler, ele às vezes se sentia na posição de mandar um pouco ali, principalmente na ausência do pai do Bruno, quando após todo esse fim, o pai do Bruno já está meio desligado, ele está triste pela perca do filho, porque no livro ele é tratado como um bom pai, apesar de ausente, né? Ele é um bom pai, pode dizer assim, né? Todo o resto já não pode dar para defender. Então, tipo que, não diria demência, mas com a depressão, não é demência, com a depressão do pai de Bruno pelo sumiço do filho, ele acaba se tornando menos eficiente no trabalho e, como eu falei, o tenente ele queria mandar de vez em quando, porque nessa parte aí os tenentes e os outros militares que estavam abaixo dele começaram a mandar e desmandar naquela região diante da ineficácia do pai do Bruno nessa hora, entendeu? Então é isso. Como eu falei, isso era uma resenha com spoilers, né? E eu vou ler agora o que eu anotei sobre este livro. Aqui fala que Gretchen ela é 3 anos mais velha que o Bruno, né? A nova casa fica em Haja Vista, que é o nome do local lá que eles dizem isso. Aqui é interessante ver a perspectiva dos dois irmãos sobre as pessoas por detrás da cerca, que seria o Bruno, né? E a Gretchen. Apareceu o nome aqui que eu não consegui entender o que era ergo. Aí sobre o Fúria, né? Eu fui entender o que é o Fúria quando depois, na parte do livro, eles voltaram ao passado e ele começou a falar sobre o dia em que o Fúria foi na casa deles em Berlim jantar para poder oficializar o novo cargo do pai dele como comandante, né? Ele tem uma mulher loura que diz que é muito bonita, que é a esposa dele, né? Aqui fala que o Bruno nasceu em 15 de abril de 1934, que é a mesma data do Samuel, mesma data de nascimento. Aqui eu anotei bem aqui assim, ó, que Samuel é descrito de uma forma muito triste no livro. Não sobre ele se sente triste, claro, mas não as características que passam sobre o Samuel me passou tristeza também. Aqui, os argumentos de Bruno para Samuel de o porquê a vida dele é ruim em comparação a Berlim, eu achei a graça disso assim. É porque o Samuel deve uma vida, né, miserável, lógico. Mas só que, como eu falei, o Bruno não tem noção das coisas como elas realmente são, que às vezes ele esconde muita coisa dele, né? Aí ele falou, não, minha vida também não é fácil, porque na casa em que eu morei em Berlim, lá tinha 5 andares, aqui só tem 3.
Ah, é porque Tenente Cutler é um porre e tem 19 anos. A Ana é bem assim, ó, que medo do Bruno entrar do outro lado da cerca para explorar com o Samuel. Ah, não. Quando ele deu essa ideia, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Não dá certo, não. Realmente não deu. Bem, não tenho que dizer que eu dei 5 estrelas favorito no Scooby, né? Ele é um livro incrível. Ele é pequeno, curtinho. Para você que, até você que não que assiste meus vídeos aqui no canal, não tem o costume de ler, vale a pena pegar esse livro que ele é curto, mas ele é curto, porém ele é forte. Ele é muito forte. E ainda tô, como eu falei, acabei de ler e ainda tô tentando processar o que eu li, porque pra mim me pegou muito, 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 muito. Ele é um livro pequeno, simples, infantil, assim, a forma como é que ele é dado na visão das crianças, mas numa história por trás muito poderosa. Agora que a gente já conhece, né? E, inclusive que o livro termina que a, falando que a crueldade, deixa eu ver aqui, se eu consigo achar. O que ele fala pela benção. E assim termina a história de Bruno e sua família. Claro que tudo isso aconteceu há muito tempo e nada parecido poderia acontecer de novo. Não na nossa época. Espero que nunca aconteça nada diferente a isso tudo, né? Mas, infelizmente, a gente como ser humanos e propensos a ter sido por poder e controle, infelizmente, estamos sempre suscetíveis a isso, né? Então, desse 5 estrelas favorito no Scooby, ele é um livro que, com certeza, foi uma das minhas melhores, se não a melhor leitura do ano. Não pelo tamanho do livro, por causa que é um livro forte. Tem livros que não precisam. Tanto que eu queria um livro pequeno, e quando eu comecei a me envolver com a história, eu tava vendo que as páginas estavam acabando, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não quero que acabe. É aquele livro que eu gostaria de ler mais, mas não que esteja faltando, só queria passar mais tempo com ele, entendeu? Com esse livro. Mas ele falou por si só bastante. Então é isso. Espero que você tenha uma ótima experiência também com essa leitura, que funcione muito bem para vocês também. Lembrando, se você quer ajudar o canal, é muito fácil. Ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, é só curtir, comentar e compartilhar. E assim o YouTube vai entender que esse assunto é relevante e que pode chegar a mais pessoas também, tá bom? E se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito, considere se tornar um inscrito também, tá? Até o próximo vídeo, que eu ainda não sei ainda de novo qual o que eu vou ler. Eu espero que seja tão bom quanto, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.